Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos chegando, sejam bem-vindos. Dentro de alguns minutinhos nós vamos começar mais uma live, né? Dentro do nosso tema bem específico, nesses dias onde a gente está falando sobre aprendendo sobre dons, né? Os dons espirituais. Então, vamos entrando, vamos ficando à vontade, vai pegando aí caderno, caneta, sua Bíblia. Nós vamos ter mais uma aula hoje, sabendo que todo mês de maio, durante todo esse mês de maio, nós vamos estar aqui todos os dias ao meio-dia durante o mês de maio ministrando a respeito desse tema, tá ok? De segunda a sexta-feira. Então só mais alguns minutinhos e nós já vamos começar nossa live. Também estamos pelo Facebook. Você que está no Facebook e Instagram, estamos transmitindo ao vivo simultaneamente. Só mais alguns minutos e nós já começaremos. Bom dia, Cláudia Borges, seja bem-vindo. Larissa também, bom dia. Elaine, Geusiana, Neto Martins, Diego Lima, Luan Honorato, sejam todos bem-vindos. Cláudia Lopes também, glória a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos começar, vamos dar início ao nosso tema de hoje. Bom, no decorrer dos dias a gente falou sobre definição, não é verdade? Nós demos uma definição bem prática a respeito da questão dos dons. Eu acho que a questão da definição ela já está bem clara. Você que já está nos acompanhando aqui, você sabe que a questão da definição nós já deixamos bem claro. Um atributo, uma habilidade que o Senhor concede a certos membros do corpo, segundo a sua graça, então não tem ligação com mérito ou capacidade humana, né? Para que essa pessoa seja usada pelo Senhor dentro do contexto do corpo de Cristo. Então a definição nós já falamos a respeito disso. Nos últimos dias também nós falamos a respeito da diferença dos dons e dos frutos. A ideia dos frutos é todo um trabalhar de Deus em nós. E a ideia dos dons é todo um trabalhar de Deus através de nós. Então uma coisa são os frutos, uma coisa são os dons. E deixamos claro também esse ponto, que Deus não tem problema algum de fazer algo através de alguém, ok? Através de alguém, Deus está resolvido nisso. Agora, Deus fazer algo em alguém é diferente, porque isso depende do quanto nós estamos dispostos a deixar Deus trabalhar em nós. Sabendo que aquilo que Deus faz através de você te dá uma projeção, mas toda essa projeção, todo esse lugar que você é inserido por meio desse movimento dos dons, ele só é capaz de permanecer se esses frutos que geram um caráter forem algo contínuo que mantém a sustentação dessa projeção. Vocês estão entendendo? Então você nunca pode trabalhar dons se você não trabalhar frutos. Você nunca pode trabalhar essa projeção se você não trabalhar essa sustentação. Você nunca pode erguer paredes se você não trabalhar fundamentos. Então quando a gente fala sobre dons, as pessoas sempre me perguntam: pastor, eu quero descobrir o meu dom, né? E enfim, aqui na live a gente vai falar dom por... Na verdade a gente está tentando falar dom por dom, vai ser quase que impossível, porque são vários dons bíblicos, são cerca de 25 a 30 dons bíblicos. Existem algumas divergências entre algumas pessoas com relação a considerar um ou outro dom, ou se não é dom, enfim. Creio eu, dentro daquilo que eu estudei, 25 dons bíblicos. E sempre há essa divergência a respeito da quantidade. Porém, às vezes é muito complicado falar todos, um por um aqui. Porém, a gente tem até um curso, a gente ministra na quinta-noite, numa sala privada no YouTube. Nós temos um curso onde a gente menciona dom por dom, explicando as características e ensinando a respeito da identificação de cada um com cada dom que a pessoa possui, ok? Mais pra frente a gente fala com vocês sobre como se aprofundar nessa questão do dom por dom. Então, queridos, dentro dessa ideia que a gente estava mencionando, você precisa trabalhar a sua habilidade, mas você também precisa trabalhar toda a sustentação que essa habilidade promoverá através de você. Então eu sempre digo que o dom te projeta, mas o caráter te sustenta. Você sempre precisará ter esse entendimento. Então o que importa não é o quanto Deus está fazendo através de você, o que importa é o que Deus está fazendo em você.
Porque precisa ter uma coerência. As pessoas sempre vão olhar para você e precisarão encontrar essa coerência. Peraí, essa pessoa é coerente com o que ele faz? O que essa pessoa faz a partir das suas habilidades, a partir das suas capacitações, é coerente com aquilo que ele é? Então, nunca trabalhe essas duas coisas separadamente. Nunca trabalhe essas duas coisas separadamente. Como eu sempre digo, o dom te projeta, mas os frutos te sustentam. O dom te projeta, mas o caráter te mantém. Ok? Bom, nós começamos a falar a respeito dos dons, e na aula de ontem eu falei sobre os dons operacionais. São 3 classes de dons: ministeriais, operacionais e espirituais. E os dons operacionais nós falamos sobre pregação, serviço, ânimo, ensino, contribuição, liderança e misericórdia. Não dá para entrar, irmãos, profundamente como a gente entra nas nossas aulas privadas aqui durante a semana. Estamos passando apenas para você entender e saber que esses dons existem. Por exemplo, vamos falar um pouco hoje, rapidamente aqui, sobre a questão dos dons espirituais. O que vem a ser os dons espirituais? Pensa comigo. A Bíblia diz o seguinte: buscai com zelo os melhores dons. Espera aí. Se a Bíblia manda buscar com zelo os melhores dons, o que é melhor dom para mim, o que é uma melhor habilidade para mim, pode ser que não seja uma melhor habilidade para você. O que é uma habilidade que corresponde àquilo que você é na sua identidade, pode ser que essa habilidade não corresponda ao que eu sou na minha identidade. Porque aquilo que você faz no tocante ao seu dom precisa se comunicar com a sua identidade espiritual. Porque o dom é do Espírito e ele se comunica com a sua condição, com a sua identidade espiritual. Então pensa comigo, se a Bíblia diz buscai com zelo os melhores dons, aquilo que é melhor para mim pode ser que não seja melhor para você. Então você precisa entender, antes de mais nada, que existe uma classe de dons que Deus não te dá, que é você que busca. Existe uma classe de habilidades, de equipamentos, e aqui nós chamamos os dons espirituais de equipamentos. Então imagina você que tem um ministério específico dentro de uma identidade específica. Você, com esse ministério específico, numa identidade específica, precisa exercer e viver um propósito. Dentro daquele propósito pelo qual você descobriu que você foi chamado para viver, quais são os equipamentos que você precisa? Quando falamos de 1 Coríntios capítulo 12 a respeito dos dons espirituais, ali está falando a respeito de equipamentos que você busca. Buscai com zelo. Ou seja, você faz uma avaliação e você diz assim: eu vou para esse propósito, eu vou para essa guerra, minha identidade é essa, o meu ministério é esse, eu nasci para isso, então quais os equipamentos eu preciso para me habilitar, para que haja eficiência nesse serviço que eu vou executar? E aqui a Bíblia fala sobre 9 equipamentos. Quais são os equipamentos? Olha só, primeiro, palavra de sabedoria. Aquilo que você vai executar segundo aquilo que o próprio Senhor propôs para você, você precisa de sabedoria? Palavra do conhecimento. O que você propõe a executar, você precisa de conhecimento? Fé. O que você propõe, você precisa do dom da fé? Dons de curar. Veja bem, de repente você é alguém que tem um chamado para se movimentar na área da medicina. Dons de curar. E o dom de curar é o único dom na Bíblia que apresenta-se no plural. Porque existem várias formas de cura. Várias formas de cura. Vários tipos de medicina, vamos dizer assim. Então é muito importante você entender isso, que à medida que você está se movimentando em algo relacionado à sua identidade, você precisa saber quais são os equipamentos que você precisa. Por isso que nessa classe de dons, a Bíblia vem e diz: buscai com zelo. Então é você que busca, é você que procura. Operação de maravilhas. O que vem a ser operação de maravilhas? Operação de maravilhas está falando de um tipo de dom que muda o curso da natureza, o curso das coisas. Mais um,
profecia, discernimento de espíritos. Queridos, preste atenção no que eu vou falar. Esse é um tempo oportuno para quem precisa. Na verdade, é o tempo oportuno para que todos tenham discernimento. Sabe por quê? Porque existem muitas coisas hoje que está escondido por trás das entrelinhas. Tem muita coisa hoje escondido por trás das letras. Se alguém te entrega um texto, você consegue interpretar. Se alguém passa para você uma mensagem, você consegue discernir. E aqui eu vou falar algo muito sério, grave isso que eu estou te falando aqui agora. Jesus, ele falou assim: as minhas palavras, elas são espírito e são vida. Veja bem, as minhas palavras são espírito e são vida. Preste atenção, quando Jesus liberava uma mensagem, ele não estava liberando só palavras, ele estava liberando espírito. Vou repetir, Jesus não liberava só palavras, ele liberava espírito. Quando você para ouvir alguém, seja na internet, seja numa igreja local, essa pessoa não está liberando só palavras, ele está liberando espírito também. Então você pode estar ouvindo uma boa palavra e recebendo um espírito errado. Você consegue discernir o espírito? Porque o dom, esse equipamento aqui é discernimento de espírito. Será que aquilo que você propõe a fazer, você consegue discernir? Você precisa de discernimento? De repente você vai se relacionar com pessoas, você vai se relacionar com vários tipos de pessoas em vários lugares. E no meio desse relacionamento você vai ouvir alguém, você precisa discernir motivações. Você vai precisar discernir, irmãos, palavras. Você vai precisar discernir intenções. Porque tem pessoas que talvez está fazendo algo certo com as mãos, mas tem uma motivação errada por trás. Tem uma intenção errada por trás. E entenda, a maioria das divisões que existem no tocante ao corpo de Cristo está ligado com pessoas que têm uma execução certa, mas um espírito errado. Você está conseguindo entender isso? Então, discernimento de espírito na nossa geração, no nosso tempo, é um dom que todas as pessoas deveriam buscar com zelo. Onde você olha e você diz assim: não, eu sei o que está por trás dessas palavras, eu sei o que está por trás dessas intenções. Isso aqui é extremamente importante, porque é um dom que você pode buscar. Veja, você, por exemplo, no exercício de uma função profissional, por exemplo, você tem uma profissão, você tem um trabalho talvez relacionado a pessoas aonde você precisa discernir essas pessoas, o que eles falam, o que eles estão dizendo. O que você precisa? Senhor, eu tenho um talento, eu tenho uma profissão, eu tenho um trabalho, mas eu preciso estar equipado com discernimento. Eu preciso saber se o que essa pessoa está fazendo, o que essa pessoa está falando, qual é a intenção que está por trás. Você está entendendo, gente? O quanto isso é interessante, o quanto isso é importante, e é um dom que você pode buscar com zelo, que você deve buscar com zelo. Muitas e muitas pessoas me procuram, propõem situações, e às vezes situações propostas das quais a princípio você olha e você diz assim: uau, isso é ótimo, isso é bom, mas o coração, lá dentro no íntimo, pesa. Por isso no livro de Provérbios a Bíblia fala que o Senhor pesa o espírito. É mais ou menos um pai que olha para o filho está fazendo tudo certo, está indo na escola, tirando notas, está chegando na hora certa, está em casa, mas de repente o pai olha e fala assim: ele está fazendo tudo certo, mas eu sinto dentro de mim que tem algo errado. Você que está aqui nessa live já teve essa impressão de olhar para os seus filhos e de repente você vê ele fazer certo com as mãos, mas no íntimo você sente que tem alguma coisa errada com ele. Porque o Senhor pesa os espíritos. Vem aquele peso, vem aquela luz que fica piscando dentro da sua alma, acendendo, acendendo, te chamando para um tempo de atenção maior. Então buscai com zelo os melhores dons.
E na busca dos melhores dons, coloque discernimento na lista. Deus, eu quero discernir os meus negócios. De repente um contrato que chega na sua mão para você fechar e está tudo certo. E você olha e fala, agora eu vou ganhar, agora eu vou prosperar. E de repente, alguma coisa no seu íntimo, o Espírito Santo acende um alerta. Para que você ore mais, para que você discirna mais. E Deus vem e fala, não. Então, é um dom, é uma habilidade. Você poder discernir palavras. Sabe, queridos, aquilo que está exposto já está julgado. Então, mais do que aprender sobre o que está exposto, nós temos que discernir sobre o que está oculto. E aí existe essa habilidade de Deus. Existe esse dom, discernimento de espírito. Então, dentro desses equipamentos que nós estamos falando aqui, nós falamos da palavra de sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? Lembra de Salomão? Aquelas duas mães que dormiram à noite. Uma rolou por cima do filho e matou o recém-nascido. A outra manteve ele vivo, não aconteceu nada. No outro dia chegaram até Salomão e falou assim, nossos filhos estão aqui, morreram. E uma falou que o filho vivo era dela, a outra não aceitava. Começaram a disputar o filho que permaneceu vivo. Sabe o que Salomão fez? Com sabedoria ele vem e diz assim, pega a criança viva, corta ela no meio e entrega a metade para uma mãe e a metade para outra mãe. Nesse exato momento, a verdadeira mãe se manifestou e falou assim, não corta, não faça isso, pega o meu filho e dê para ela. Aí Salomão disse o quê? Pega essa criança e entrega para essa mulher, porque ela é a verdadeira mãe. A sabedoria, ela vem exatamente de uma forma pontual para definir situações. Porque às vezes, irmãos, pensa comigo, escute isso. Às vezes você tem um conhecimento que as faculdades te deram. Ok? Às vezes você tem a experiência que a vida te deu. Só que muitas vezes o conhecimento nos bancos de uma faculdade e a experiência da vida não é suficiente para resolver um problema. E aí? Quando o meu conhecimento natural e a minha experiência de vida são limitadas, eu preciso de uma palavra de sabedoria. Porque é a palavra de sabedoria que vem definir, que vem direcionar, que vem conduzir, que vem me levar a um lugar onde o meu conhecimento e a minha experiência não são suficientes. E isso é um dom, gente. É uma dádiva que Deus dá. Então, quando você buscar, você deve orar e dizer, Pai, me dê palavra de sabedoria. Me dê palavra de sabedoria. Além daquilo que a minha experiência e o meu conhecimento adquirido possa dar. Dons de curar. Ah, você pode orar sim pelos enfermos e eles serem curados. Que coisa maravilhosa. Que coisa abençoadora. Você poder estender as mãos e as pessoas receberem a sua oração. E eles serem curados. Isso é um dom. Você pode orar e dizer, Pai, me equipa com o dom de cura. Pastor, como é que eu sei que eu preciso buscar o dom de cura? Olha a quantidade de enfermos que muitas vezes, espiritualmente, enfermos emocionalmente e enfermos fisicamente rodeiam você. É muito importante você fazer essa avaliação. Observe as necessidades que chegam até você. Isso fala do que você carrega. Segundo ponto, observe o que te incomoda. Isso fala do que você carrega. Entenderam? 2 pontos para se avaliar o que eu tenho no tocante a dons. Primeiro, observe as necessidades que chegam até você. Se de repente até você chega muitos enfermos, isso tem a ver com o que você carrega. Se de repente você olha e os doentes, ver pessoas doentes emocionalmente, fisicamente te incomoda? Então aquilo que te incomoda está ligado com o dom que você carrega.
É simples, o que te incomoda está ligado com o dom que você carrega. E assim vai. Como eu disse, eu não vou falar sobre todos os dons individualmente, porque nós precisaríamos de muito tempo para você ter uma ideia. O treinamento que a gente dá, o curso dos dons, é 6 meses aqui numa sala privada. Então, porque nós aprofundamos um por um. A nossa live aqui é de 20 a 30 minutos. Então quais são os equipamentos? Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, que é dom de revelação, tá? Fé, o dom da fé. O que vem a ser o dom da fé? A habilidade que alguém recebe da parte de Deus para discernir o futuro dos propósitos. Você tem uma fé, sabe, que é capaz de discernir o futuro das coisas. Como assim? Alguém olha para você e apresenta algo e o Senhor olha, fala, ministra, aquele dom é vivificado no teu coração e por fé você sabe como aquilo terminará. Você olha e você diz, pode ir, pela fé, o mar vai se abrir. É o dom da fé. Então existe a operação de milagres, pregações, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são os equipamentos, ok? Vocês estão entendendo, pessoal? O que vocês estão achando? Comenta aí, tá bom? Amém? Eu vou falar agora sobre alguns pontos importantes aqui. Por que as pessoas geralmente desistem dos seus dons? Por que as pessoas geralmente desistem de operar? Porque eles não sabem lidar com a própria alma. E aqui eu vou usar esses últimos 8 minutos da live para falar a respeito de alguns pontos muito importantes. Você precisa saber que quando Deus te entrega uma operação, essa operação tem ligação com o que você é no tocante à sua personalidade. Mas o dom não é espiritual? Se o dom é espiritual, por que a minha personalidade pode comprometer? Pode. Existem, se não me engano, 5 tipos de personalidade. Eu não vou entrar nesse ponto, mas a psicologia ensina sobre isso. O que a gente precisa entender é que nós temos caracteres na nossa alma. Nós temos características de caráter, e aqui eu quero diferenciar caráter com personalidade, não é a mesma coisa, tá bom? Ainda que pareça, mas não é. O que eu quero que você entenda é que nós temos caracteres, nós temos características humanas, que elas precisam ser moldadas, que elas precisam ser transformadas. Enquanto essas características, esses caracteres, essas marcas impressas na nossa alma por causa das experiências de vida que nós tivemos, não forem moldadas, em algum momento essas características elas podem colocar em risco o que você carrega espiritualmente. Por exemplo, quem já conheceu um pregador do evangelho, alguém que fala de uma forma gloriosa a mensagem de Deus, só que o fato dessa pessoa estar inserido no dom da mensagem e pregar a mensagem de uma forma poderosa, essa pessoa se tornou orgulhoso ou orgulhosa. Já viu isso acontecer? Agora essa pessoa está crescendo no dom da pregação e para ele é o seguinte: não, para mim agora eu só prego se for para mais de 1000 pessoas, eu não prego se for só para 10 pessoas. Isso, Neto. De repente, essa pessoa aprendeu a pregar e agora ele não depende mais do dom do Espírito, nem do Espírito Santo, ele depende da sua retórica, da sua habilidade, porque agora ele aprendeu a falar. O que eu estou dizendo é que existem características na humanidade da pessoa, características de alma, como o orgulho, que se não for tratado, compromete a mensagem e o mensageiro. Como o William está dizendo, compromete exatamente aquilo que você está fazendo. Então, por que muitas pessoas param ou então pegam rotas erradas no tocante ao dom? Primeiro, pensa comigo, se ele tem o dom de levar uma mensagem e essa mensagem está promovendo ele, de alguma forma, projetando ele precisa tomar cuidado com o orgulho. Por quê, pastor? Porque o dom te promove, mas se o orgulho tiver e existir no coração, essa promoção do dom através da mensagem e da pregação
poderá fazer com que o orgulho apareça, porque essa pessoa está sendo projetada. O que eu estou falando aqui agora são riscos. Riscos que estão inseridos em nós, riscos inseridos na nossa alma, que podem comprometer a unção específica que Deus te deu. Segundo ponto, por exemplo, pessoas que têm um chamado para servir as pessoas. É muito comum alguém que tem um chamado para servir, que gosta de ajudar as pessoas, que tem o dom de misericórdia. É muito comum essa pessoa ficar magoado quando ele interpreta que alguém está usando da sua boa vontade. Tá entendendo isso? Porque acontece, tem gente que abusa da boa vontade. A pessoa tem o dom de misericórdia. E no dom de misericórdia, ele quer servir. E à medida em que ele está servindo, ministrando, exercendo o ministério em prol de alguém, aquela pessoa usa o outro que tem o dom. Aquela pessoa fica... E aí o que acontece? Quem tem o dom fica magoado. Gente, eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero abençoar, mas as pessoas estão me usando. Outra característica, essa pessoa que tem esse dom de servir, muitas vezes ele está demasiadamente ocupado com as coisas que em detrimento de outras mais importantes. Isso é um risco, eu estou falando de riscos. Então o que eu estou dizendo? Ele tem o dom de servir, ele gosta de servir, mas ele se envolve com tantos serviços que as prioridades ficam comprometidas. E aí você tem que servir porque você arrumou tanta coisa para fazer, que aí você já não tem mais tempo para sua família, você não tem mais tempo para o seu casamento, você não tem tempo para sua casa, você não tem tempo para nada, porque as prioridades ficam comprometidas. Eu estou falando de riscos, gente. Se você quer ter um dom, você precisa calcular o risco. E os riscos não estão nos dons, os riscos estão nas características da nossa alma. Mas um ponto importante, por exemplo, alguém que tem um chamado para ensinar, um dom de ensino, ele é um pedagogo do espírito, vamos dizer assim, ele é alguém letrado no espírito. O que acontece? Ele pode correr o risco de ter uma atitude de que sabe tudo. Ele se sente intimidado quando o conhecimento dele é desafiado. E ele corre o risco de ter orgulho do conhecimento adquirido. E todos esses riscos mencionados na vida de quem tem o dom do ensino são riscos que estão na personalidade ou no caráter da pessoa. Por isso, irmãos, que a gente precisa nunca trabalhar dons separado de frutos. Porque os frutos vão anular os riscos. Por isso que você vê muita gente que começa bem e termina mal. Porque ele se projeta nos dons, mas não trata o caráter. Olha outro ponto importante, estamos quase acabando a live de hoje. Pessoas que têm um chamado para encorajar, para exortar. Essa pessoa que está sempre encorajando alguém, exortando alguém, ele corre o risco de ter uma característica de alma, achar que tudo que existe é a partir do seu próprio mérito. Eu vou lá, porque quando eu chego lá, eu levanto todo mundo. Eu vou lá porque os resultados que eu deixo são evidentes. Ou seja, ele entra numa rota de meritocracia. Ele acha que os resultados é a partir do seu próprio mérito. Riscos que estão inseridos no caráter. Pessoas que têm o dom de contribuição, por exemplo, ele pode se orgulhar dos seus bens materiais e acreditar que todo o sucesso dos seus dons, todo o sucesso do propósito está baseado no que ele possui. Mas a pessoa carregada com o dom de contribuição, ele precisa entender o quê? Que ele só é um depósito de riquezas para o reino de Deus. Deus coloca riquezas na vida dele, mas ele nunca se orgulha dessas riquezas, porque ele sabe que essas riquezas se tornam um ministério para poder ministrar aos outros. Mas ele corre o risco de achar que tudo aquilo que ele possui determina o sucesso das coisas.
É um risco de quem tem o dom de contribuição. Mais uma vez eu afirmo que o risco não está no dom. O risco está no caráter da pessoa que acha que o que ele possui está determinando o sucesso das coisas espirituais. Geralmente pessoas com dom de contribuição, ele corre o risco de dar sem sabedoria. Dar sem sabedoria. Sabe? Ele usa as coisas com motivos dúbios. Eu estou falando de riscos. Então, mais do que te apresentar os seus dons, eu também preciso apresentar os riscos que um caráter ou que uma personalidade não tratada tem ao exercer alguma coisa. Nós vamos falar daqui a alguns dias sobre caráter. E entenda uma coisa, a pior de todas as combinações, para terminar, a pior de todas as combinações que existem é um dom espiritual associado a um caráter deficiente. Grave isso, marque isso. A pior de todas as combinações que existe é alguém revestido de um dom espiritual associado a um caráter deficiente. Isso, queridos, é destruidor para quem é ministrado por aquela pessoa. Amém, gente? Vou ficando por aqui hoje. Graça e paz.